Tá, bora lá. Eu não tenho certeza de onde eu parei na última aula. Eu acho que eu defini interior, né? Interior e fecho de verdade, só que num espaço de convergência, né? Acho que eu defini o interior de um conjunto S como sendo o maior aberto, maior L aberto de X contido em S. Aí eu acho que eu defini o S fecho, S barra, o menor fechado. O menor L fechado de X que contém S. A gente também viu na última aula, a gente definiu isso aqui, os A's contidos em X, tal que A é L aberto, onde ser L aberto significa que todo ponto de A está no pré-interior, que é a inerência, né? O INRI, né? INRI Cristo. Vocês conheceram o INRI Cristo? Aquele maluco, muito gente fina ele. Hã? Eu imagino. Ele jogando sinuca com o pessoal do Pânico, é muito bom. Sabe quem é esse maluco? Nunca procure na internet INRI Cristo. Se você não conhece, é uma celebridade, assim, é um cara brasileiro sensacional, que segundo ele é Jesus reencarnado. Eu realmente pensei na palavrinha que fica na cruz. Sim, mas é daí que ele tirou esse negócio. Exatamente. Agora, é um personagem? Ele acredita no que... Não sei, mas de qualquer forma eu acho uma figura fantástica. Para mim ele está pau a pau com o Rogério Skylab. I see you are a man of culture as well. Eu ia citar alguma coisa só para poder falar para vocês, mas nada é adequado. Nossa, quem não sabe, quem nunca ouviu uma música do Skylab, escute Matadouro das Almas, uma música muito bonita. E naquela noite tem um dedilhado de violão assim, é maravilhoso. Enfim, o legal é que esse vídeo fica público, né? Vai que um dia o Skylab vê isso, porra, meu... Que é outro que eu não sei se é um personagem ou ele realmente é o que ele propaga ser, e pra mim, não faz a menor diferença, Mas tá, a gente definiu essas coisas na aula passada. Aí só uma observação, que o interior de um subconjunto S em X com respeito à convergência ou pré-convergência L é o interior de S com respeito à topologia induzida pela convergência. Porque justamente, como eu estou definindo o interior em termos de abertos, quando eu pego a topologia induzida pela convergência, eu posso olhar lá
no sentido topológico, a definição de interior. Mas a definição de interior lá vai ser exatamente essa. Da mesma forma, o fecho de S em X com respeito a L é o fecho de S em X com respeito à topologia. Então, se eu quisesse simplesmente falar que é o interior de S no espaço de pré-convergência X, é o interior no sentido topológico com a topologia induzida. Só essa observação. Aí eu vou terminar logo o que precisava ser terminado, mas tem essa proposição aqui, antes da coisa magnífica. Proposição para XL espaço de pré-convergência, a gente tem essas coisas. O interior de S está sempre contido no pré-interior de S. 2. O fecho de S, o pré-fecho de S está contido no fecho sem pré de S. E isso aqui está contido nisso aqui. Esse aqui é o filtro de vizinhanças. E esse aqui é o filtro de pré-vizinhanças. Que é o problema dessa palavra em inglês, né? Que vizinhança em inglês é neighborhood. E aí o texto lá que eu aprendi essas coisas se chama pré-vizinhança de vicinity. Aí você tem vicinity, tem neighborhood, são palavras diferentes, mas quando a gente vai traduzir para o português, vicinity, vizinhança, neighborhood, vizinhança, fudeu. Aí por isso que eu preferi chamar de pré-vizinhança. Tá? Para aquecer, eu vou fazer isso. Pra gente ver que não é horrível. Estou velha. Então, primeiro, interior usual contido no pré-interior. Então, dado um pontinho, dado um xzinho que pertence ao interior de S, veremos que o xzinho pertence ao pré-interior de S. Se o xzinho pertence ao interior de S, o que é o interior de S? O interior de S é o maior aberto contido em S. Então, como interior de S é aberto, só para ficar menos ruim, eu vou chamar essa coisa de A. Tudo bem? O interior de S eu vou chamar de A. Ele é um aberto. Se ele é um aberto, ele satisfaz aquela condição. Então, como isso aqui é aberto, temos A contido no
pré-interior de A. Isso aqui acontece. Tudo bem? Assim, x que eu peguei no interior de S, eu sei que ele está aqui, mas então ele está aqui. Então, x pertence ao pré-interior dessa coisa. Certo? O que eu gostaria? Eu gostaria de mostrar que ele pertence ao pré-interior do S. Só que isso, além de tudo, interior é o maior L aberto contido em S. Então, em particular, está lá contido. Só que, vocês lembram que se... Deixa eu usar outras letras. D... Tem hora que o alfabeto parece que é pequeno, né? D contido em E implica que o pré-interior de D está contido no pré-interior de E. Que foi um exercício que eu deixei. Não que eu acredite que vocês já fizeram, mas foi enunciado em algum momento, a gente pode acreditar. Tudo bem? Então, o pré-interior ele é monótono, ele respeita a inclusão. Então, como isso acontece? Eu tenho isso, o pré-interior do A está contido no pré-interior do S. Então, como eu tenho isso, assim isso, e daí, isso aqui é comentário, né? Vocês sabem que não compila, e daí o X pertence ao pré-interior do S, que é o que a gente queria, só isso. Então é realmente um negócio de abrir uma definiçãozinha outra e usar uma inclusãozinha outra. Tudo bem? Para B, para o item 2, então isso aqui prova o primeiro. Para o item 2, a gente pode ser apelão. Quer ver? O pré-fecho de S é igual a x menos o pré-interior de x menos S. Porque vocês lembram que... até empolguei, levantei. Eu tinha... Esse aqui também era um exercício, eu acho. O pré-interior de um certo G é igual a x menos o pré-fecho de x menos g. Tudo bem? Então, se eu passar o complementar duas vezes, se eu passar o complementar nisso aqui, eu fico com x menos o pré-interior de g é igual a isso aqui, para todo g. Só que se eu trocar esse x, se eu chamar isso aqui de h, quem é g? G é o complementar de h, então eu fico com x menos o pré-interior de x menos h é igual ao pré-fecho de h. Eu tenho essa identidade, tudo bem? Então eu posso usar essa aqui para esse S. Isso é isso. Até aqui tudo bem? Só que a gente já provou o item 1. Se a gente já provou o item 1, a gente já sabe, em particular, que o pré-interior, a gente já sabe que o interior de x menos S está contido no pré-interior de x menos S.
A gente já tem essa inclusão pelo item I. Se passa a complementar, inverte. Inverte a inclusão. Então eu sei que x menos isso está contido em x menos isso. Tudo bem? Por causa disso. Então isso está contido. Só vou reescrever o que eu escrevi aqui. Só que isso é o feixe topológico de S. Isso aqui é o feixe topológico de S. Então, temos a inclusão que a gente queria. Eu falo, essa identidade é útil para um caralho. Ela é muito boa. Sim, sei lá, da lista de coisas de matemática que eu tatuaria. Essa é uma. Coisas que eu jamais tatuaria. Porra, isso aqui é muito mainstream, tipo. O meu critério para tatuagem é: alguém que é de exatas, mas não é da matemática, vai entender? Tem chances de entender? Tem. Porra, então não vou colocar. Não. Não, pior que assim. É infinito, que porra. Mas sempre tem um otário que vai achar que é 8. Porra, não. Então, mas um negócio tipo esse aqui, a pessoa olha, que diabo é isso? Pois é. Você não sabe, né? Mas eu sei. Sabe, tipo... Tem um professor que tem uma integral. Tá, aí, um engenheiro pode, tá vendo? Quem o pessoal fez cálculo 1, por exemplo, olha a tatuagem brasileira, não sabe o que significa. Mas quem já fez, já está aprendendo, olha para o processo e pensa, a integral de um logaritmo. Nossa! Plebeian! que plebeian essa tatuagem. Mas tá. Alguém aqui fez uma tatuagem desse tipo e sem querer eu ofendi, não? Não, você não... Tá, não, se fosse já era, né? É tipo uma vez que eu, no ensino médio, falando com... Tinha um cara que estava sempre muito animado na aula, um dia ele estava triste. Pô, que foi? Não sei o que. Quem morreu? Ele é minha avó. Eu, caralho, sério? Ele, não. Mas, tipo, naquele dia eu aprendi que às vezes você vai falar umas merdas e às vezes vai ser verdade. E paciência, gafes existem. Vamos todos gargalhar depois. Depois do enterro, no caso. Mas tá. Aqui, esse último, o 3... segue de 1. Porque o que é o filtro de vizinhanças? Lembrando, filtro de vizinhanças é o conjunto de todos os S's contidos em X, tal que X pertence ao interior de S, enquanto o filtro das pré-vizinhanças são os S's contidos em X, tal que X pertence ao pré-interior. Então, se eu pego um desgraçado aqui, então eu sei que o X pertence ao interior de S. Só que o interior de S está contido no pré-interior. Logo, esse S pertence a isso aqui. Então, assim, você olha à primeira vista, tipo, porra, eu não sei nem por onde começar, mas se abrir a definição com calma e com carinho, assim, tipo, sai, tipo. Eu nem vi se está feito aqui no texto. E eu nem pensei a respeito de como poderia provar isso antes. Eu só acreditei que ia dar certo. E deu, assim, tipo,
Às vezes você tem que acreditar no coração das cartas. Tá? Mas agora vem a coisa, o grande lema da aula. Que aquela coisa, eu não sei se vocês lembram, na última aula eu peguei um exemplo muito preguiçoso, muito merda, mas que funcionava, de situações onde as inclusões eram próprias. O interior não era o pré-interior, o pré-feixe não era o feixe, vocês lembram? Que eu peguei a convergência vazia. Nada converge. Então, quando nada converge, tudo é vizinhança. Então, o pré-interior de qualquer coisa é o espaço todo. Só que, também por esse motivo, qualquer conjunto é aberto. Então, o interior de qualquer S vai ser o próprio S. Só que o pré-interior vai ser todo mundo. Então, se o S não for todo mundo, você já tem aí uma situação de distinto. Tá? O que a gente vai ver agora, então, é que se X é espaço de pré-convergência centrada, então a única coisa que eu quero, por hipótese, é que coisas constantes convergem para suas constantes. Então, se eu estou com essa hipótese, são equivalentes. Primeiro, tá vivo? Não, relaxa. Eu dizer que o pré-interior de S é L aberto para todo S. Segunda coisa, eu dizer que o pré-interior de S é igual ao interior de S para todo S. Terceira coisa, eu dizer que o pré-interior do pré-interior é o pré-interior. E a quarta coisa, eu dizer que o filtro de vizinhanças é igual ao filtro de pré-vizinhanças. Então, se vale esse, então vale esse, se vale esse, então vale esse, se vale esse, então vale esse, se vale esse, então vale outro. Se for centrado, a gente tem essas equivalências. E o mais incrível, não é difícil também. Tipo, é quase tão difícil quanto esse, só um pouquinho mais ruim. E aí com isso já vou provar eu vou provar esse lema, mas depois desse lema a gente vai finalmente ver aquele negócio que eu falei de quando a convergência vem de uma topologia, etc. Então, prova. Seja L a pré-convergência. Por L ser centrada, a gente tem essa inclusão aqui. Era um exercício mostrar, não sei se vocês lembram, que se o seu espaço é centrado, você tem tanto essa inclusão
quanto essa inclusão aqui. Tipo, o conjunto está sempre contido no seu pré-fecho. E aí, inclusive, se você usa a identidade marota, esse aqui é muito fácil de provar. Porque esse aqui, dado um ponto em S, eu quero provar que ele está na... Eu quero provar que ele está no pré-fecho. O que eu faço? Eu pego a constante... A rede constante igual, qualquer rede constante igual àquele ponto, ela vai convergir porque é centrado. Então, mostrei que tem uma coisa no S que converge para o pontinho, então está no pré-fecho. Se eu tenho essa inclusão, essa aqui sai por conta daqueles truquezinhos. Tudo bem? Então, a gente tem essa inclusão, só que a gente também tem... Então, essa aqui é por conta disso. Só que essa aqui é pelo lema. Então a gente tem essas três inclusões. O interior está dentro do pré-interior e o pré-interior está dentro do S. Sempre. Tudo bem? Então, se a gente supõe que vale 1, a gente está supondo que o pré-interior de S é um L aberto. Só que aí, veja, é um L aberto que está entre o S e o interior de S. Só que o interior de S é quem? O maior aberto dentro do S. Ele tem que ser o maior. Então a outra inclusão já vale. Se isso aqui, eu estou dizendo... Então, aqui, eu falei, mas ficou confuso. Vou escrever e fica melhor. Depois vou dar uma de Daniel aqui. Vou ficar quieto, vou falar e depois eu vou ficar quieto, vou escrever e eu falo. Então, supondo 1, o pré-interior de S é aberto. Logo, o pré-interior de S tem que estar contido no interior de S, pois interior de S é o maior aberto contido em S. Assim, acho que fica mais fácil de eu não me perder na minha fala. Esse cara, no caso onde a gente está, ele está sempre contido em S. Sempre. Se ele é aberto, então, em particular, ele é um dos abertos contidos em S. Só que qualquer aberto contido em S precisa estar contido no interior. Só que como ele já contém o interior, eles são iguais. Portanto, 2. Portanto, 2 vale. Agora, supondo 2, então estou supondo que o pré-interior é igual ao interior. Aí agora a gente vai mostrar que o pré-interior do pré-interior é o pré-interior. Em linguagem de algebrista, a gente vai mostrar que o operador é idempotente. Esse eu vou colar só porque eu estou com preguiça. É que eu não quero pensar, eu quero só usar o que o Renan no passado já usou. Tá. Vamos calcular. Eu quero o pré-interior do pré-interior, certo? Só que isso é igual ao pré-interior do interior, porque isso é igual a isso, por hipótese. E agora, Renan, do passado? Ah, claro,
Isso aqui vamos lá, a princípio não, tá certo. Ó. Lembra que eu tinha falado que o pré-interior de uma coisa está sempre contido naquela coisa? Então, o pré-interior disso tem que estar contido nisso, porque é centrado. Só que o interior é, por definição, um aberto. Lembra que A é L aberto se o A está contido, se vale a outra inclusão, se o A está contido no seu pré-interior. Certo? Como o interior é aberto, o interior satisfaz isso que o A satisfaz. Então, o que tem que valer é que, eu vou escrever para não me confundir, é que o interior de S precisa estar contido no pré-interior do interior de S, pois isso aqui é aberto. O interior é um aberto, então ele tem que satisfazer essa inclusão, que no caso é essa. E essa inclusão é a inclusão oposta do que eu estou aqui. Então eu tenho a outra inclusão. Se eu tenho essa e tenho essa, porque é igual. Não deu certo, mas enfim. Certo? Então, pré-interior, do pré-interior deu esse negócio. Só que eu estou sob a hipótese de que o interior é o pré-interior. Então isso aqui é igual o pré-interior. Então vale a idempotência. Fiz certo? Fiz certo. Nossa, o pior é que está bem explicadinho no texto. Se eu lesse, eu passava menos cagaço. Então... Oi? É. Tipo o Clóvis, né? Você só tem que entender. Porra do coteiro! Enfim. Só tem que entender aquela porra. Mas tá, enfim. Agora, supondo o 3, ou seja, vou supor que o pré-interior do pré-interior é o pré-interior, a gente vai mostrar essa igualdade. Mas lembra que sempre vale essa aqui. Então a gente só precisa mostrar outra. Certo? Então, supondo isso, a gente vai pegar um S que pertence ao V de X. Se é uma pré-vizinhança do Xzinho, a gente tem que o Xzinho pertence ao pré-interior do S. Tudo bem? Só que o pré-interior, por hipótese, é igual ao pré-interior do pré-interior. Então, aqui eu me cago, quer ver? Eu usei V, começou aí. Ai, caralho. Tá bom. Então, isso aqui
Tudo bem? Bom, então o X pertence ao pré-interior do pré-interior. Só que isso mostra secretamente que ocorre que isso aqui, o pré-interior de S, está contido em S, porque sempre está contido em S nesse caso, e o pré-interior de S é L aberto. Porque como o pré-interior, como vale essa igualdade, em particular, vale isso aqui, que o conjunto que eu estou pegando, esse aqui, ele satisfaz essa inclusão. Como é uma igualdade, valem as duas. Né? Esse está contido nesse e esse está contido nesse. Mas, em particular, esse contido nesse, eu estou falando que esse conjunto está contido no seu pré-interior. Este conjunto está contido no seu pré-interior, portanto, é aberto. O que eu fiz? Eu mostrei que o pontinho que eu peguei, o X que acreditado estar no pré-interior do S, está contido num aberto contido no S. Portanto, o xzinho pertence em particular ao interior do S. Vou fazer em slow motion, um pouco mais devagar. Logo, X pertence, X está contido num L aberto contido em Szão. Concorda? Quem é o L aberto que o X está contido? É esse cara. Tudo bem? Por quê? Porque ele pertence por hipótese. Só que essa igualdade me disse que esse cara é aberto. A princípio ele poderia não ser. Mas como eu tenho essa igualdade, ele tem que ser aberto. Tudo bem? Mas se ele está contido num aberto contido em S, então X está no maior aberto. No maior aberto contido em S, porque ele está em algum deles. Se ele está num aberto, ele está no maior, porque o maior é o maior por definição. Está no maior aberto contido em S. Também conhecido como, usei de modo natural, assim, orgânico, foi um uso orgânico do ACA. Pô, aí o cirúrgico eu guardo para coisas mais foda. A.k.a. interior do S. Então o xzinho está no interior do S. Mas se o xzinho está no interior do S, significa que o S está onde? Aqui. Logo, S pertence a NX. Essa parte do assunto, ela lembra para mim muito um jogo de ping-pong. Porque eu pegar uma definição, abrir, fechar, tipo, vou a definição para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, toda hora. É essencialmente isso, até dizer chega. Mas o que importa é que mostramos que vale a inclusão oposta da que sempre vale. Porque eu peguei alguém aqui e mostrei que está aqui. Tudo bem? Bom, por fim, finalmente, assumindo
o item 4, a gente quer mostrar que essa coisa aqui é um L aberto. Meu cérebro já derreteu, peraí. Eu quero mostrar que... eu quero mostrar que essa coisa é aberta. Qual a minha definição de aberto? É valer essa inclusão. Então tem que pegar um ponto no carinho e mostrar que está onde eu gostaria que estivesse. Vamos mostrar que o pré-interior de S está contido no pré-interior do pré-interior de S, que é o que significa ser aberto. Aqui, a coisa está contida no seu pré-interior. Tudo bem? Bom, então, dado X pertencente ao pré-interior de S, e eu acho que eu devia ter acostumado a gente a chamar de inerência mesmo, ou mudar o símbolo, mas agora é tarde demais. Eu já consegui quebrar meu cérebro no meio para escrever INH, que me lembra inerência, e falar para interior. Nosso cérebro é elástico, né? Então, dado um pontinho aqui, temos... X está aqui dentro significa que, equivalentemente, que o S está aqui dentro. Tudo bem? Perdão, que o S está aqui dentro, a princípio. Mas se o S está nas pré-vizinhanças, e as vizinhanças são iguais às vizinhanças pelo item 4, eu tenho isso. Logo, X pertence ao interior do S. Mas o que a gente fez? A gente fez uma coisa bem mais legal do que isso, na verdade. Essa me pegou de surpresa. Tudo bem, é equivalente, mas a gente fez uma coisa mais elegante. Eu peguei um ponto nesse cara, mostrei que está nesse cara. Tudo bem? Em outras palavras, todo mundo que está aqui. Ou seja, eu mostrei que vale essa inclusão. Mas a outra sempre vale. Portanto, esse cara é igual a isso. Só que isso é aberto por definição. Mais fácil do que se preocupar com isso. Isto é, o pré-interior de S é igual ao interior de S, que é aberto. Por definição. Que é o que a gente quer demonstrar. Quer demonstrar que é aberto. Tudo bem? Bonitinho. Estou respirando. Esqueço. Exercício, mostre
que para hélice entrada são equivalentes. O pré-fecho de S é L fechado para todo S. Depois, o pré-fecho é igual ao fecho para todo S contido em X, para todo S contido em X. O pré-fecho do pré-fecho é o pré-fecho. Parece que estou falando, sei lá, alguma outra coisa. A aderência da aderência é igual a aderência. Então, enquanto você saiu, eu passei um exercício, que essencialmente é trocar pré-interior por pré-fecho. Antes o pré-interior era aberto, agora a gente vai colocar que o pré-fecho é fechado. Antes eu tinha que o pré-interior tem que ser igual ao interior, mas isso vai ser equivalente ao pré-fecho ser igual ao fecho. Antes era pré-interior do pré-interior igual ao pré-interior. Pré-fecho do pré-fecho ao pré-fecho. E essas coisas todas são equivalentes. E a dica é a identidade. Eu ia falar isso. Eu ia falar sobre o macaco da identidade. Não, mas que é a melhor coisa do mundo. Porque se você vê um negócio que é ruim provar de um jeito, você prova de outro. A prova que você foi na sexta, na aula do de análise. Aí tava o sexto aqui. Aí ele pediu ajuda com ele e falei, velho, taca devolve isso aí. Trabalha com complemento. Vai te poupar mais trabalho, vai te poupar trabalho com isso aí. Quer ver, por exemplo, vou começar. Quero mostrar que 1 implica 2. Se o pré-fecho é fechado, quem é o pré-fecho? O pré-fecho é isso. Mas se eu estou dizendo que isso é fechado, então o complementar disso é aberto. Mas o complementar disso é isso. Então isso é aberto. Mas isso ser aberto é a mesma coisa que dizer que o pré-interior de x menos s é igual ao interior de x menos s. Só que aí você vai voltando e você... Então, você vai usar o lema que já está aprovado, você usa. E aí você só vai usando isso aqui para ir voltar, ir costurando as coisas todas. É divertido, assim, é divertido. Para quem tem um senso de humor estranho, é divertido. A mesma parte. Um matemático chegou pro psicólogo. Psicólogo, eu não consigo mais encontrar prazer em provar teoremas. Tudo parece sem graça, não sei o que. O psicólogo falou, tem um matemático novo na cidade, o nome dele é Pagliatti. Ele faz a pessoa voltar a ver o prazer em provar teoremas. Que engraçado. Por que você está rindo? Eu sou o Pagliatti. O Watchmen é muito bom. Pior que eu nem sei se isso tem no Watchmen, mas eu não sei se é original do Watchmen. Provavelmente não. É bom demais para ser de lá. Não que o Watchmen seja ruim. Tem
É bom ressaltar isso, que Inclusive, João, aqui João vai assistir, né? João não vê. O quadrinho. Eu não sei se se tocado, né? Lá ele. Esse negócio de se sentir tocado é complicado, principalmente na igreja católica, né? Mas enfim. Tem um lugar de fala, pois fui batizado. Eu não sei o que é melhor nessa cena que fala isso. Se é a história ou se é que antes de ele contar a história ele fala, eu tenho uma piada engraçada. Começa a Sim. É muito bom. Mas o que eu ia falar é que por muito tempo eu preferi o final do filme ao final do quadrinho. Mas hoje eu prefiro o final do quadrinho. E curiosamente, o que me fez ver isso foi a série da HBO, que é muito boa. Enfim, eu estou enrolando, mas finalmente, teorema. Uma pré-topologia é topológica. Então, o que eu quero dizer com isso? Uma convergência que tem a propriedade de ser pré-topologia. Ela vem de uma topologia, C e somente C, seu operador aderência, seu operador pré-fecho, desculpa, é idempotente. Isto é, se o pré-fecho do pré-fecho de S igual ao pré-fecho de S para todo S contido no X. Então, isso dá uma primeira resposta para quando que uma pré-convergência é topológica. Porque para vir de uma topologia, vamos pensar, tem que ser centrada, tem que ser isótona e tem que ter filtro de vizinhança caracterizando a convergência. Né? Porque quando você está no espaço topológico, uma coisa converge para um ponto, C e somente C, o filtro de vizinhança está contido no filtro, tem essa condição. Mas essa é exatamente a condição que define uma pré-topologia. Então, se uma convergência veio de uma topologia, então, em particular, ela é uma pré-topologia. Tem que ser. Só que mais do que isso, quando você está num espaço topológico, o fecho do fecho é o fecho. Então, você tem essa coisa. O que acontece é que o que a gente vai ver é que vale a volta. Se a minha convergência tem essas condições, então necessariamente existe uma topologia que é induzível. Então, a prova AIDA, que é topológica, implica isso, é exercício de topologia 1. Fecho do fecho é igual ao fecho. Porque se eu sei que veio de uma topologia, eu sei que vale isso. Tudo bem? A treta é a volta. Para a volta, a gente precisa encontrar uma topologia que induz a convergência. Vou chamar a convergência de L, tudo bem? Será que candidata à topologia eu poderia usar?
É a única topologia que a gente viu como faz, né? Aquela topologia vai fazer esse papel. Aí vamos mostrar que essa topologia, a família dos L abertos, induz a convergência L. Induz em que sentido? No sentido de que induz no sentido, isto é, no sentido de que φ vai convergir para um pontinho no sentido de L, C e somente C, φ convergir para X no sentido da topologia induzida por L. Certo? Só que acontece que essa coisa, φ convergir para... Tem duas coisas acontecendo aqui. Uma é que, primeiro, L é pré-topologia, por hipótese. Aí eu não sei se vocês lembram que uma convergência pré-topológica, se somente se isso aqui acontece. Era um exercício, porque nesse caso o filtro de pré-vizinhanças é a interseção de todos os filtros que convergem, e aí isso dá exatamente um pavimento de tamanho 1, tinha aquela frescura toda. Então, numa pré-topologia isso aqui acontece sempre. E a segunda coisa que está acontecendo aqui no meio é que φ converge no sentido topológico para X, C e somente C. Eu vou colocar, eu vou definir, eu vou colocar um OL aqui, OLX, propaganda. Me patrocina, como é que é o nome do cara? A Narcisa adora falar dele. Ike Batista. Sabe a Narcisa ou não? Ai, que loucura! Ai, que não sei o que! Ai, que Batista! Deve ser mó da hora ir numa festa com a Narcisa. Tipo, deve ser uma experiência única numa festa com aquela Narcisa. Tipo, você deve ficar assim, atordoado de tanta informação. Deixa eu só reescrever isso. Isso, então, convergir no sentido topológico, se eu faço filtro de vizinhanças aqui, só para dizer o que eu estou querendo dizer com isso. Esse cara são os S contidos em X, tal que X pertence ao interior de S, só que o interior no sentido topológico, tudo bem? Então, C somente C, essa coisa está contida aqui. Um filtro, uma rede converge para um ponto no espaço topológico. Se o filtro de vizinhanças desse ponto, nesse espaço topológico, está contido no filtro gerado pela rede. Tudo bem? Certo. Essas duas coisas acontecem. Só que, nessa volta, além de eu ter a hipótese de que a coisa é uma pré-topologia, porque isso aqui tá em tudo, ó. Uma pré-topologia, então por hipótese é pré-topologia, ela é topológica, se somente C, isso acontece. Então, na pré-topologia, se eu estou assumindo isso aqui, como é muito afetado eu escrever desse jeito?
Né, porque eu tô dizendo que a composição dele com ele é ele. Meio que, né? Tudo bem, né? Como isso aqui acontece e L é centrada, porque a pré-topologia, uma convergência pré-topológica em particular, ela é centrada, o lema diz pra gente, o lema nos diz que esse filtro de vizinhanças, esse de pré-vizinhanças, perdão, ele é igual ao filtro de vizinhanças, mas a princípio esse filtro de vizinhanças é assim, são os S contidos em X, tais que X pertence ao interior de S, mas no sentido de L. Agora, vocês lembram a observação que fiz no começo da aula? Definir o interior numa convergência seria a mesma coisa que eu tivesse olhado a topologia induzida e definido o interior lá. Então, isso aqui, na verdade, são os S contidos em X. Posso escrever assim. Só que isso já apareceu antes. Apareceu aqui. Então, acontece que essa hipótese diz pra gente, por conta do lema, que esse filtro é igual a esse. Então, uma rede converge para X na convergência L, somente se esse filtro está contido no filtro gerado pela rede. Só que esse filtro é esse. Então, isso acontece somente se isso acontece. Mas isso acontece somente se isso acontece. Então, isso acontece somente se isso acontece. Que é o que a gente queria. Acabou. A parte difícil estava no lema, de ver que essas coisas são realmente equivalentes. Tá? Então, quando você tem um negócio desse tipo, você caracteriza a convergência. Agora, que horas são? 5h17. Eu estou devendo para vocês um exemplo para fechar esse assunto. Eu estou devendo para vocês um exemplo de uma coisa que é pré-topológica, mas não é topológica. É a única coisa que está faltando. Eu já dei exemplo de coisa que não é limite, que a convergência não é limite. Dei exemplo de coisa que acho que do pseudo-topológico que não é limite eu não dei. Mas eu dei exemplo de coisa que não é pré-topológica, que foi aquele da convergência QTP, por exemplo. Agora falta do pré-topológica e não topológica. Vou fazer uma coisa ousada. Vou tirar não. Oi? Não, é assim, 10 anos de relacionamento, as pessoas não tratam mais igual, né? Não. Uma coisa muito engraçada dessa caracterização é que, se não me engano, ela é devida a um matemático cujo nome é assim, German. Só que não é o nosso, porque tem um H no meio. Nem sei se a pronúncia é German. Tá, eu vou fazer esse negócio. É bonitinho. Que aí eu consigo dar um exemplo para vocês de um jeito que é muito intuitivo. Do outro jeito eu ia ter que fazer uma definição muito feia.
E o teorema por si só é bonito. Teorema. Seja L uma convergência em x. Então agora eu já não vou ter hipótese de que é pré-topologia. Eu só tenho hipótese de que é centrado e isótono. São equivalentes. Primeiro, L é topológica. Então existe uma topologia que a induz. Segundo, e esse é ruim de escrever mesmo. Sempre que φ converge para x com respeito a L e para todo alfa que pertence ao domínio de φ existe uma psi-alfa que converge para φ-alfa, então esse diabo feio que eu vou denotar assim tá. Tipo, isso me lembra uma frase que tem no livro do Elon, que tipo, como é que era? É muito mais difícil escrever do que entender isso aqui. Gama mas eu prometo que é muito mais visual do que parece. Descrever com paciência exata. Descrever com paciência exata. Vamos lá. Que diabo eu escrevi aqui? O L é topológico, é fácil. Agora, que porra é essa que está aqui nessa condição 2? Sempre que uma φ converge para um ponto e para todo alfa no domínio de φ, existe uma outra rede convergindo para o φ-alfa, então essa coisa converge para o x, onde esse negócio é feito dessa forma. Estranho pra um caralho, mas se eu fizer um desenho, de repente isso vai fazer muito mais sentido do que está escrito aqui. Pega uma rede de pontinhos convergindo para o x. Então o x está aqui e tenho uma rede de pontinhos convergindo para cá. E essa é a φ. Então cada um desses é um φ-alfa, né? Então, φ-alfa, φ-alfa', φ-beta, etc, etc. Agora, o que essa segunda parte está falando é que para cada alfa, para cada estágio, para cada índice, se você pensar em sequência para cada número n natural, eu tenho uma outra sequência, eu tenho uma outra rede, que converge para onde?
para aquele ponto que está indexado. Então, tem uma coisa que converge para cá, tem uma coisa que converge para cá, tem uma coisa que converge para cá, tem uma coisa que converge para cá. Pode convergir para cá também, foda-se. Vocês entenderam? Então, eu tenho uma rede central, tipo uma espinha dorsal, que converge para um ponto, e tenho redes que convergem para os pontos dessa espinha dorsal. O que eu faço? Eu agora vou montar uma rede nova, mandando essa rede azul. Finge que isso aqui é preta, que eu estou sem tinta preta. Então eu não vou jogar fora o X. Porque o X possivelmente nem apareceu na rede, mas a rede são só esses pontinhos para cá, a princípio. Eu vou jogar fora a rede azul e vou transformar eu vou juntar essas redes vermelhas numa rede só. Como? Eu vou usar esse conjunto dirigido. Eu vou pegar o domínio da minha rede original, então eu vou pegar esses alfas aqui, e vou pegar o produto cartesiano de todos os conjuntos dirigidos que apareceram. Então, se você quiser pensar em sequência, o que eu recomendo para nosso coraçãozinho é que é como se eu tivesse assim, o domínio da φ naturais. Agora, faço o produto cartesiano do domínio de cada uma das psi-alfas. Mas o domínio de cada uma delas também é dos naturais. Então, é o produto cartesiano de n quantas vezes? N vezes. Mas isso aqui nada mais é do que as funções de n em n. Então, eu estou com isso aqui. N, n. Ou, se vocês preferirem chamar assim, funções de n em n. Tudo bem? Aí, como vai... Isso tem que ser um conjunto dirigido. Mas primeiro, o que é um elemento dessa porra? O elemento dessa porra é um número natural e uma função dos naturais dos naturais. O que eu vou fazer com essa função? Eu quero fazer isso cair no x. Aqui eu tenho um número natural e uma função que manda cada número natural em algum outro. Eu vou usar essa função para escolher... eu vou usar esse índice para escolher qual termo eu vou escolher aqui. Então, no caso, psi-n, eu vou escolher o enésimo ponto, vou escolher a enésima rede, ou no caso, aqui a gama-ésima, porque é um ponto dirigido qualquer. E aí, nessa sequência, que é a enésima sequência, eu vou olhar a função, eu vou ver quem é o f do n. Então, por exemplo, poderia ser que aqui fosse 5, e essa aqui fosse a função que manda m em m... Pô, eu me fodo, né? Peraí, 2. Essa função que manda um número natural em n elevado a 8. Então, esse termo vai... eu vou olhar a segunda sequência, a 2ª sequência, psi2, e aí nessa sequência eu vou olhar qual foi o 2 elevado a 8 termo. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 122, 256. Então eu vou olhar o 256º termo da 2ª sequência. Então, em certo sentido, eu estou fazendo assim, eu varro primeiro, eu varro assim e depois assim. Certo? E aí,
Qual a ordem que eu vou colocar? Vou colocar a ordem produto. Então, isso significa que um gama com beta-alfa é pior que um gama-linha com beta-linha, alfa-linha? C e somente C, o gama é pior que o gama-linha e para todo alfa, o beta-alfa é pior que o beta-alfa-linha. Tudo bem? Então eu estou fazendo a ordem entrada, tipo assim. Eu vou até confirmar se é essa mesmo, mas eu acho que é assim. 5. Exatamente. Pô, minha memória tá boa. O nome disso esse tipo de coisa chama limite iterado. Porque eu tenho uma coisa convergindo para um ponto e coisas convergindo para os pontos que convergiam para o X. Então, meio que a intuição é que isso estava vindo para cá e cada um desses vermelhos estavam vindo para esses pontos em azul. Agora, com essa ordem, eu não sei se vocês vão conseguir sentir com o coração, mas a direção para onde... O que significa ser melhor? Ignora que existe esse azul. Quanto mais para frente, quanto mais para cá, quanto mais para cá eu estiver. Eu vou mais para cá, a segunda parte, porque beta alfa menor é igual para todo alfa, pior do que a beta alfa. Tem casos em que isso não precisa acontecer necessariamente, né? Não é verdade que dados dois pares, eu pego um número e uma função, outro número, pode ser que eu não consiga comparar, mas eu consigo um terceiro que é melhor que os dois. Que é dirigido. Então, a ideia é que agora, essa coisa, eu estou olhando como que esses pontos vermelhos se comportam quando eles vão vindo de arrasto, como um todo para cá. Quanto mais para cá e quanto mais para cá eu vou. E o que esse negócio está falando é que esse bagulho horrível vai para X. Tá? Então... Tentou se virar agora. Demonstração, um dia eu faço. Não é difícil. Como é que chama esse quadrado? Qual quadrado? O quadrado central. Esse aqui? O nome disso é coproduto. Sempre esquece. É porque eu inventei essa notação. Tipo, é porque tem uma noção do que seria isso. Sem o triângulozinho. E sem o triângulozinho, isso ia ser melhor igual que isso, se somente se isso acontecesse. Muda completamente. E aí eu coloquei esse triângulozinho porque eu precisava colocar alguma coisa para distinguir. Mas se quiser colocar um tio, alguma coisa assim, tá? A prova não é difícil em particular. A ida é um exercício de topologia, porque eu vou mostrar que isso aqui acontece num espaço topológico, vai funcionar. E a volta consiste em você fazer 2 truques espertos que você nunca ia imaginar. E você só fez porque você viu alguém que fez. Eu, no caso, como eu fiz uma demonstração com redes
que mistura umas ideias que não tem lugar nenhum, eu olhei para um livro que tinha eu sabia que a demonstração que eu queria estava escondida lá, e eu fiquei encarando ele até que o livro me encarou de volta. E aí entendi, mas a ideia não é minha, mas é um truquezinho, tá no texto. Mas com isso agora é muito fácil dar para vocês um exemplo, que eu vou fechar a aula com um exemplo. Exemplo. Pré-top, mas não top. Isso é muito top, mas tá. Fazer um desenho. Vou pegar um ponto que eu vou chamar de infinito. Certo? E aí eu vou pegar pontões assim. Esses pontões aqui, um conjunto enumerável que eu vou chamar de A. Xn, N pertencentes às naturais. Então, sei lá, o x0, x1, x2, etc. Quem é? Não importa. O seu conjunto enumerável favorito. Tá? E aí, para cada um desses pontos, eu vou pegar uma sequência de pontos eu não vou fazer em todos. Entenderam? Aqui, esse vai ser o A0, esse vai ser o A1. De modo geral, se esse aqui é o Xn, eu vou ter aqui o AN. E de modo geral, o AN vai ser uma coisa assim, XNK, com K pertencente às naturais. Oi? Sim, dá para fazer com uma reta também, mas aí o exemplo fica mais desnecessariamente complicado. Como que a gente vai definir a convergência aqui? Eu vou dizer que φ converge para x, C e somente C. Várias condições. X é infinito e φ é a partir de um certo índice, ela é sempre esse ponto. Então ela dançou um pouquinho aqui e a partir de um certo momento está sempre aqui. Ou x é igual a infinito e a partir de um certo momento, a sequência está toda aqui embaixo. O que quer dizer? Eu quero dizer que isso é uma subrede disso. Então, todo o rabo dessa coisa pertence a esse cara. Então, em particular, a própria sequência Xn contém um rabo da φ. Então, a partir de um certo momento, a φ tem que estar caindo toda aqui dentro. Tudo bem? Então, em outras palavras, se convergiu para esse ponto, ou começou a ser sempre esse ponto, ou veio para cá. Em particular, isso aqui converge para esse ponto. Agora, ou x é igual a algum xn para algum n, e
Então, da mesma forma, a sequência pode, a partir de um certo momento, ficou constante igual a um desses pontos aqui, tá? Ou x é igual a xn para algum n, e xnk então, a partir de um certo momento, a coisa, da mesma coisa que aconteceu aqui, a partir de um certo momento, está convergindo para cá. Então, e aí finalmente, ou x igual a xnk para algum n e k, e xnk é igual a φ. Então, nesses pontinhos, não tem nada que converge para esses pontinhos que não sejam as próprias constantes. Então, aqui nada acontece, esses pontos são isolados, né? Agora, esses pontos isolados formam sequência que converge para esse ponto, e esses pontos aqui de baixo formam uma coisa que converge para esse ponto. Tudo bem? Os pontos de baixo formam uma coisa que converge para esse ponto. E cada um desses pontos de cima forma uma coisa que converge para os pontos de baixo. Isso aqui é uma pré-topologia porque eu estou fazendo essas coisas estão funcionando como pavimentos, um pavimento. Tipo assim. Mas a coisa engraçada é que esse desenho é essencialmente esse desenho. Se você faz agora aquele negócio, o que seria? Seria arrancar fora esse negócio de baixo e esperar que esses de cima convergissem para esse. Só que pelo modo como a gente definiu, para convergir para esse ponto, ou a partir de um certo momento você está aqui, ou a partir de um certo momento você está exatamente aqui embaixo. Então, se eu pego e faço a rede desse jeito aqui, pega esses caras e eu dirijo eles varrendo para cá, essa rede nova dessas coisas não converge para esse ponto. Porque para convergir, tinha que ser um desses dois casos. E não é. Então, isso é um exemplo artificial, digamos assim, mas que funciona, de uma coisa que é pré-topológica e não é topológica. E pelo teorema, todo exemplo que vocês encontrarem na vida que não é topológico, vai ter algum tipo de animal dessa forma, escondido lá dentro. Alguma coisa que estava convergindo, tinha coisas convergindo para esses pontos, mas quando você olha essas coisas que estavam convergindo para os pontos, elas sozinhas não convergem para esse cara. Mas no texto tem isso feito com mais detalhes, mas era um exemplo que eu estava devendo. Na próxima aula, a gente discute exercícios de quando entregar, o que entregar, o que mais fazer, e aí a gente passa para a próxima parte da matéria. É bonitinho esse negócio. Um coraçãozinho. 1h29.